Olá, boa noite. Aqui é Manuel Andrade Leite. Eu sou aluno do curso de Licenciatura em Informática pela Universidade Estadual do Ceará. E aí a gente vai falar um pouco sobre, na disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicada à Educação, da professora Rochelle Lima, sobre alguns planos de aula que a gente poderia fazer para trabalhar com alunos nos anos finais ou ensino médio. E aí a minha opção foi trabalhar com alunos de nono ano da Escola Raquel de Queiroz, na disciplina de artes com o tema fotografia. E aí, para tanto, a gente vai trabalhar a questão da fotografia desde o início, com sua história e outros pontos importantes que a gente considera. Então, a história da fotografia, nesta aula de hoje, que eu planejei justamente em 4 aulas, e a aula de hoje seria em 2 aulas de 50 minutos, onde nós iríamos trabalhar a história da fotografia partindo da origem, a origem da palavra, do termo, a evolução das câmeras fotográficas. A gente pega as primeiras câmeras desenvolvidas até as câmeras atuais, e por fim um breve tutorial, que aí é uma aula que ela já demora mais tempo, demanda mais tempo, porque aí a gente já tem equipamentos e materiais que tem que ser levado para a escola para que os alunos possam fazer a criação de uma câmera chamada pinhole. Ok? Então, a origem da fotografia. A fotografia vem do grego e é formada pela junção de dois termos, que é phos, luz, e graphes ou grafê, que significa estilo, pincel, e significa desenhar com luz e contraste. Por definição, é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio da exposição luminosa, fixando em uma superfície sensível. Seria basicamente você pegar uma imagem real e transferir ela para uma superfície plana. Antigamente se achava, quando se tirava o retrato, a fotografia de alguém, você estaria capturando a alma dessa pessoa. E aí são coisas que hoje já é tão comum que a gente nem pensa mais nessa questão de alma, nem na questão de aprisionar. E aí, se vocês lembrarem tem um livro que é o Retrato de Dorian Gray, a gente pode ver justamente essa questão da imagem sendo representada, a imagem de Dorian Gray num quadro, e aí essa imagem ela nunca envelhece, né? E como ela nunca envelhece, Dorian Gray também não envelhece. A fotografia ela é o processo de obter imagens através da ação da luz. A primeira fotografia de que há registro, a preto e branco, é de 1826 e o seu autor foi o francês Joseph Nicéphore Niepce. Aí a gente tem a foto deste jovem e aqui a gente tem a primeira fotografia realizada por ele. O trabalho de Niepce, que para ele se chamava heliografia, gravura com a luz do sol, porque como vocês sabem, para que a fotografia ela seja revelada, se faz necessário você ficar no escuro, você tem uma câmera escura, onde a luz do sol reflete para justamente fixar a imagem nessa fotografia. E aí ela não se parecia com as fotografias que a gente tem hoje. A fotografia de 1826 ela é considerada a primeira foto permanente do mundo e foi feita sobre uma placa de estanho, coberta com betume branco e exposta durante cerca de 8 horas à luz solar. Só para vocês verem aí a quantidade de tempo que demorou para se revelar uma foto, bem como para tirar. 9 anos mais tarde, a gente tem aí William Henry Fox Talbot, que ele obteve os primeiros negativos e em 1839, Louis Daguerre divulgou o primeiro processo fotográfico industrial, ou se quisermos, o precursor da máquina fotográfica, o daguerreótipo. Daguerreótipo justamente em homenagem ao Louis Daguerre, que foi ele o inventor desta máquina. E aí a gente tem justamente aí uma representação do daguerreótipo. Se vocês observarem depois, o processo que a gente vai fazer artesanal de construção do pinhole é bem parecido com este objeto, tá certo? Ele segue a mesma ideia
do daguerreótipo. O daguerreótipo ele foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público e foi divulgado em 1889, tendo sido substituído por processos mais práticos e baratos apenas no início da década de 1860. Agora a gente tem, a partir daguerreótipo, desculpa, a gente tem a evolução das câmeras fotográficas. Nessa primeira imagem aí a gente pode observar justamente uma Polaroid bem antiga, evoluindo para máquinas fotográficas mais atuais, culminando com os aparelhos celulares que a gente tem hoje. Então a gente vai trabalhar desde o início, né, as primeiras, partindo do daguerreótipo e chegando às câmeras de celulares que são ultra finas e modernas. Então, primeiro exemplo que a gente sempre vê em filmes de época, que é a famosa câmera escura, que era um caixote onde as pessoas ficavam de frente e a pessoa se enfiava dentro desse caixote e fazia justamente a fotografia. Esse é o primeiro exemplo de câmera realizada e criada para bater fotos. Aí depois a gente tem a câmera de cartão de visita, que foi desenvolvida em 1854 pelo francês André Desderies, que ele criou um sistema para tirar até 10 retratos em uma única chapa, criando uma verdadeira mania, o cartão de visita. A câmera tinha diversas lentes, o que permitia que muitas fotos fossem produzidas numa mesma folha. Se vocês observarem, vocês vão perceber aí, ó, que tem várias, cada bolinha dessa daí são lentes que vão tirando fotos e que é muito comum ainda hoje as pessoas quando tem parques de diversão, tirarem aquelas fotos, são várias, você faz várias poses e tira esse cartão de visita. Várias fotos numa mesma folha. Depois a gente tem um kit de câmera da Kodak. A Kodak até hoje ela é uma das grandes precursoras na questão da fotografia. E aí em 1888 o Eastman lançava no mercado a Kodak. A primeira câmera fotográfica qualquer pessoa, mesmo amadora, podia usar. Então, enquanto que anteriormente tinha toda uma técnica, tinha um peso que era muito grande para carregar uma câmera dessas, a Kodak começa a diminuir o tamanho e a facilitar o processo de tirar as fotos. O que hoje você faz com um clique no seu celular, antigamente não era possível. E olha aí o tamanho do kit para você bater um retrato, uma fotografia de alguém. E aí a gente tem uma câmera que foi uma câmera chamada Kodak Brownie, que ela foi desenvolvida para crianças, daí o nome Brownie. Ela era preta e aí lembrava bem aquele bolinho de chocolate. E ela tinha um outro ponto positivo que é a questão do preço. Ela custava apenas $1 e os rolos de filme custavam 15 centavos de dólar. E aí as crianças elas podiam tirar fotos à vontade, justamente por conta do preço, popularizando a questão da câmera. E aí a gente tem as evoluções, né? A primeira é a câmera Single Lens Reflex, e aí a gente tem a Rolleiflex Twin Lens. A diferença é que a single é né? Seria uma lente de reflexo, enquanto que a outra seriam duas lentes de reflexo, que é justamente uma lente que ela reflete e desvia a imagem para o visor da câmera. Ou seja, quando você bate a foto, ela ilumina uma placa e essa placa faz com que você veja a foto que está sendo feita. Depois a gente tem a Speed Graphic, que ela fez muito sucesso, muito sucesso. Se a gente assistir filmes bem antigos, elas eram utilizadas bastante pelos jornalistas, porém ela tinha um ponto bastante negativo, que é a questão do peso, porque ela pesava cerca de 4 quilos, e aí ele podia ver através dessa lente a imagem que ele estava observando, o que a lente enxergava. Então, é uma evolução bastante grande em relação às câmeras anteriores.
Aí a gente tem a Leica 1, que é a câmera de 35mm, que ela foi patenteada em 1908, mas só se tornou graças a essa câmerazinha aí. Ela foi desenhada pelo alemão Oskar Barnack e os primeiros protótipos da empresa surgiram em 1913, mas as câmeras só começaram a ser vendidas em 1925. Elas eram fáceis de usar e compactos, fazendo um grande sucesso junto ao público. Algumas pessoas, alguns colecionadores, inclusive, ainda mantêm câmeras desse tipo, e que inclusive ainda tiram retratos, fotos, utilizando esse tipo de câmera. Aqui a gente tem a Polaroid, que é a primeira câmera com compartimento escuro para revelar a foto na hora. Ainda hoje a gente tem câmeras Polaroid, só que são de tamanhos menores. Muitas vezes quando a gente vai num restaurante, a pessoa vai lá e tira a foto, e a foto já sai, que é a foto Polaroid, e aí essa foto ela é revelada instantaneamente. Aí a gente tem a câmera bastante grande, né? Hoje a câmera já é bem menor. E aí a primeira câmera fotográfica digital do mundo, construída pela Kodak em 1975. Ela foi construída pelo engenheiro Steven Sesson, da Kodak. Ela pesava quase 4 quilos, tinha resolução de 0,001 megapixels. Se vocês imaginarem celulares mais modernos, a gente já tem câmeras com resoluções extremamente absurdas. Então você pensar em 0,01 megapixel significa que a qualidade dessas fotos elas eram muito, muito, muito ruins, diferente das fotos que a gente tem hoje, né? E ela demorava 23 segundos para gravar a imagem numa fita cassete, aquelas fitinhas que a gente tinha, né? Que os pais e os avós de vocês usavam para escutar música em casa. Atualmente a gente tem um exemplo de uma câmera, que é uma Canon. Ela tem dois visores, um visor para você colocar o olho se você quiser, tem um suporte para você colocar um tripé, um suporte para você colocar um adaptador para você colocar um flash, e você ainda tem um painelzinho se você quiser ver a tela em tamanho maior. Ela tem lentes aí absurdas que possuem e permitem um zoom gigantesco, né, da pessoa visualizar uma distância absurda. E aqui dos novos celulares, eu peguei aí uma câmera traseira com 4 câmeras. Então essas 4 câmeras elas se ajustam para dar um efeito de foto melhor, permitindo inclusive fazer diversas coisas através dessa foto. E aí a gente pode ver justamente essa evolução. E aí, por fim, a gente vai trabalhar a questão de criar e construir uma câmera pinhole. Então, a câmera pinhole como eu disse anteriormente, pin é prego, alfinete, role é buraco. Então, essa seria uma câmera com um buraco de alfinete, certo? Então, o princípio é qual? É uma caixa escura, onde você tem um buraco do tamanho de um alfinete, um buraco bem pequeno, e aí quando você coloca o filme lá dentro, e quando você ativa o dispositivo da entrada da luz do sol, essa câmera ela faz o retrato, ela tira a fotografia. Então, como fazer? É certo que na aula este momento é o momento que você vai demorar bastante, né? Porque você vai explicar como é que você vai fazer no passo a passo e acompanhar os alunos como é que eles vão fazer e ver se eles estão fazendo corretamente. Alguns não têm tantas habilidades motoras, você vai fazer os cortes e tal. E aí você ajudar, principalmente que se utiliza estilete, tesouros, e aí é bem perigoso, e aí tem que ter, neste caso, o acompanhamento direto do professor. Então aqui você pode fazer com a lata, com uma caixa de sapato, com um pote de café. Você pode usar também, é bem legal, umas batatinhas, que são as batatinhas Ruffles, que elas vêm tipo já num bichinho bem... Ruffles não, Pringles. Já vem num potezinho
que aí você já pode adaptar e fazer justamente a sua pinhole. E aí o segundo ponto que você tem que fazer é pintar o recipiente de preto, tanto por dentro como por fora. Lembre-se da câmera escura, né? A câmera ela tem que estar escura para que quando a luz solar entrar, ela possa bater justamente a foto. Depois você vai montar um suporte para colocar o filme, né? Como se tivesse uma máquina fotográfica, você coloca aqui onde você vai prender o filme para quando a luz do sol entrar, ela conseguir refletir justamente a, a foto e a imagem. Faz uma abertura e aí a gente tem toda a explicação do tamanho da abertura, que aí o professor ele vai justamente acompanhar um aluno para que ele possa perceber o tamanho, a não fazer um tamanho muito grande, para que justamente fique bem legal. Depois você vai carregar a câmera, que é justamente colocar uma folha de papel fotográfico pelas beiradas do suporte para o filme, deixando o lado brilhante virado para a abertura. Então a gente vai utilizar, no caso, papel foto, que é aqueles papéis que a gente compra em lojas especializadas. Depois coloque a caixa em uma superfície reta, longe de objeto, se possa sacudir, aponte a abertura para o objeto e aí captura. Nesse momento você abre o obturador, depois de 30 segundos você fecha, que é justamente o tempo que vai demorar para essa fotografia, essa imagem ser captada. Por fim, a gente revela o filme, né? Você vai lançar no escura, aí tem todo um processo que você vai ter que utilizar produtos químicos, e aí nessa aula você já pode até com o professor de biologia, de ciências, trabalhar outros assuntos relacionados com como é que esses produtos químicos agem sobre o papel, para que papel filme, para justamente criar essa imagem. E aí não é tão simples fazer isso, daí você vai ter que tentar várias vezes, e por fim você vai examinar a imagem, né? Você coloca ela dependurada para a água secar e ela ser revelada, e aí você vai observar se essa imagem ela foi retirada de maneira correta. Se ela ficar muito clara, significa que você vai ter que demorar mais tempo na exposição do sol. Se ela ficar muito escura, aí você diminui o tempo de exposição. Certo? Aqui a gente tem a referência. Além disso, para facilitar, que eu não vou colocar nessa videoaula, mas para facilitar, existem vídeos no YouTube que eles ensinam como fazer a câmera pinhole. Ok? Obrigado. Se gostou, dá um joinha. Valeu!